Bom, gente, o plenário do Senado aprovou o texto base da reforma da Previdência ontem, mas a sessão continua hoje, depois que o governo teve uma derrota lá que diminuiu, né, a economia prevista na reforma da Previdência com abono. Então, o Fernando Bezerra pediu para a suspensão, foi retomada hoje. Nesse momento, os senadores analisam ainda mais 5 destaques, mas vamos conferir como é que foi, então, essa votação ontem no Senado, na reportagem do Alex Guzmão. O texto manteve os pontos principais da reforma: idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Trabalhadores rurais, professores e policiais federais terão direito ao benefício antes. Servidores e iniciativa privada vão contribuir para um sistema único, com as mesmas regras, o que inclui juízes, ministros do governo, deputados e senadores. Quem já está no mercado vai ter regras de transição. Para o governo, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental para ajudar a equilibrar as contas públicas e criar um ambiente econômico favorável à geração de emprego e renda. O próximo passo é votar a PEC da Previdência em segundo turno. A previsão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é concluir esse processo na semana que vem, no dia 10 de outubro. É o que defende a liderança do governo. Continua mantido o calendário, mas é preciso conversar muito com as lideranças. O calendário será cumprido se parlamentares não condicionarem a votação em segundo turno a outros projetos que tramitam no Congresso. Entre eles, o que prevê a liberação de um crédito de 3 bilhões de reais a ministérios. Parte desses recursos será destinada ao pagamento de emendas parlamentares. Os senadores querem também a edição de uma medida provisória garantindo as regras de divisão dos recursos entre União, estados e municípios com o mega leilão do petróleo, marcado para 6 de novembro. A expectativa do governo é arrecadar mais de 100 bilhões de reais nos próximos anos. Bom, tá aí então. E aí, meninas, vocês acham que há a chance da reforma ser desidratada ainda mais um pouco nesses destaques ainda que faltam para serem votados? Tem até aqui, já foi apresentado pelo PROS um destaque para votar questão de aposentadoria especial para pessoas expostas a agentes nocivos, à saúde. Mas eles retiraram, viu? Eu acabei de ver aqui, Zezé. Ele retirou isso daí. O que vocês acham? Eu acho o seguinte, olha, eu tô aqui na da Rose, né? Ela disse, quando, eu não me lembro bem, mas foi num momento aí da votação, ainda na Câmara, que a Rose falou o seguinte, deram uma desidratada lá, falou, bom não é? Mas, já que vão mesmo desidratar, que seja para os pobres. Isso. Né, em benefício dos pobres. Uhum. E o que aconteceu ontem, eu acho que foi para os pobres. O que foi a história do PIS/PASEP, que hoje ele é pago para quem ganha até 2 salários mínimos, né? R$2.000. Isso, né? 2 salários mínimos. E havia sido, na reforma, havia sido limitado esse ganho a 1.300 e alguma coisa, e voltou para esses 2 salários mínimos. Olha, então é isso. Se vai desidratar, o Major Olímpio está lá falando que o governo corre o risco de perder mais 600, da economia cair para 600 milhões. Cara, eu cansei tanto desses políticos que a gente pensa, nossa, tomara que eles tenham criado juízo, tomara que eles tenham, de fato, sabe, criado a consciência de que essa reforma é necessária para o país, mas aparentemente eles ainda não enfiaram isso na cabeça. Então que se dane, sabe? Eu acho o seguinte, quando eu vi essa história da perda, né, de 76 bilhões em 10 anos por causa da manutenção desse abono, foi exatamente isso que a Zezé falou. Eu não fiquei nem um pouco entristecida, porque está ajudando o pobre, até porque no início dessa reforma da Previdência, o que nós tínhamos era uma fala do governo de que haveria uma redução das injustiças entre os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos. O que nós vimos, Tiago, foi que não aconteceu isso. Quem ainda está tendo que pagar o preço é o trabalhador da iniciativa privada, né, Zezé? Uhum. Que vai se aposentar mais tarde, que vai ter que contribuir mais tempo, vai ter mais tempo de contribuição. Então, é sempre só um lado que paga a conta. E
quando eu vejo o mais pobre sendo prejudicado lá atrás, e quando vem isso, Zezé, e fala, não, nós não vamos aceitar R$ 1.400, vai ter que pagar os R$ 1.900, eu achei assim justo. Prefiro pagar esse preço, abrir mão de 76 bilhões em 10 anos, do que ver pobre não tendo como comprar remédio. Porque o que acontece? Aposentado, gente, aposentadoria, Zezé, tinha que ter salário bom pra gente. Porque quando a gente fica velho, e agora, hoje eu estava conversando com a Zezé na hora do almoço, da idade, porque a gente vai ficando velho, a gente vai lembrando, né? Nós vamos ficar velho. O que acontece? Você gasta mais, você vai precisar de ter dinheiro para comprar remédio, e remédio é caro, é muito caro. Caríssimo. Você tem que ter dinheiro para poder pagar uma academia, para comer melhor, então é um problema. E o Thiago está desesperado para poder ficar quieto. Então, gente, eu espero que a nossa Previdência possa, pelo menos por um tempo, ainda ajudar os mais pobres.